Olá, pessoal! Você alguma vez já quis viver eternamente? Essa é uma pergunta bastante difícil e até um pouco filosófica, mas com certeza todo mundo aqui já pensou nisso pelo menos uma vez na vida. Com toda essa história de vampiros e também o Wolverine com suas garras, em geral a vida eterna tem lá suas vantagens. Mas uma coisa é sonhar com a eternidade, outra completamente diferente é afirmar que você jamais morrerá. Pessoas assim realmente existiram, ou melhor, algumas existem até hoje. No vídeo de hoje falaremos sobre pessoas que juram ser imortais. Vamos lá! Alex Tew. Este homem tem apenas 46 anos, mas ele afirma que é imortal. Por que isso? Tudo se deve a uns anéis especiais de imortalidade com uns ímãs misteriosos, dispostos em uma ordem mágica. De acordo com Alex, o uso destas estranhas bijuterias nos dedos das mãos e dos pés aumenta a capacidade de regeneração do organismo e cura todas as doenças. De bônus, a pessoa ganha a vida eterna. A base desta tecnologia está na medicina chinesa modernizada, que foi adaptada por esse imortal Senhor dos Anéis para torná-la acessível a todos. É bem possível que a tecnologia conte também com um pouco de magia élfica, midi-chlorians e mais alguma coisa desse tipo, o que as pessoas não fazem para se livrar da morte, não é mesmo? Mas falando sério, os anéis realmente são acessíveis e podem ser encontrados pela internet. Eles estão disponíveis nas cores branco e preto, sendo esta última considerada a mais potente. Honestamente, não temos a menor ideia de como isso funciona, mas o que podemos fazer? Somos apenas meros mortais. Leonard Jones. Leonard Jones era um político americano que afirmava ter o segredo da vida eterna. Sim, ele falava isso e não escondia nada sobre o seu segredo de imortalidade. Segundo ele, para evitar a morte, bastava levar uma vida correta, pois todas as doenças, o envelhecimento do organismo e os acidentes acontecem com uma pessoa simplesmente pelo fato de que ela está se comportando mal. O Jones chegou até a encontrar alguém que o apoiasse em sua teoria, e juntos tentaram organizar uma vila somente de imortais. Infelizmente, durante o processo de recrutamento de pessoas para os cursos de vida eterna, o imortal apoiador de Jones morreu. É provável que muitas pessoas se sentiriam envergonhadas no lugar do político, mas ele nem sequer ficou afetado. Depois de alguns anos, o Jones até tentou concorrer à presidência, ainda insistindo na ideia de sua imortalidade. Ele realmente perdeu um grande número de seguidores quando morreu aos 71 anos. Não conseguimos nem imaginar o porquê. Nicholas Flamel. É provável que muitos de vocês devem ter pensado: ei, eu conheço esse cara. Sim, é ele mesmo, o Nicholas Flamel, que aparece no primeiro livro do Harry Potter. Na história, ele era um famoso alquimista que conseguiu criar uma pedra filosofal, e assim ganhou a vida eterna. De quebra, ele fez amizade com Dumbledore e possivelmente conseguiu acesso ilimitado às fatias de limão. Mas e se nós lhe dissermos que o Nicholas Flamel não é apenas um dos muitos personagens inventados pela J.K. Rowling, mas sim uma figura histórica real? Esse alquimista francês nasceu em 1330 e, segundo a lenda, estudou antigos manuscritos e todo tipo de livros misteriosos e, no fim, conseguiu fazer uma pedra filosofal. Naturalmente, após esse sucesso alquímico, Flamel alcançou a imortalidade, segundo indicaram vários argumentos indiscutíveis. Por exemplo, ele viveu até os 88 anos, o que era uma raridade naquele tempo e poderia ser considerado uma boa prova de sua vida eterna. No entanto, tantas lendas foram criadas sobre o alquimista que as pessoas continuaram a falar sobre ele mesmo após o seu funeral. Ainda existem rumores de que ele não morreu, mas que continua a viver em algum lugar da Suíça. Dizem que às vezes ele surge com a sua esposa, também imortal, em alguma ópera, mas não como um fantasma. Alguns acreditam que o Flamel continua a viver e a proteger a pedra filosofal para que ela não caia em mãos erradas. Talvez isso seja mais eficaz do que usar um cão de 3 cabeças, não é mesmo? Merlin.
Quer mais magia? Então aqui está outro personagem mágico que apareceu em vários livros, filmes e programas de TV diferentes. Pois é, ele conseguiu aparecer até mesmo em um desenho da Disney. Na maioria das versões, Merlin era o mentor e conselheiro do rei Arthur. Sim, aquele mesmo da Távola Redonda, da espada mágica e dos vários cavaleiros. A Ordem do Mago, como toda a sua vida, está envolta em mistério. E isso não é nada surpreendente, caso contrário de onde viriam tantas lendas. De acordo com uma das versões, ele nasceu metade demônio e a outra metade uma pessoa bondosa. Foi assim que ele recebeu suas incríveis habilidades, as quais usou apenas para fazer o bem. Uma dessas habilidades era a imortalidade, já que se você viver para sempre, você poderá fazer muito mais coisas boas, não é mesmo? Dizem que a evidência de sua imortalidade pode ser vista ao longo de toda a história britânica, na qual Merlin intervém a seu próprio critério. Mas pode ser que as pessoas simplesmente estejam tentando transformar em realidade os seus desejos. Os 3 discípulos nefitas. No mormonismo, uma das muitas ramificações do cristianismo, existe a lenda dos 3 nefitas, ou dos 3 discípulos nefitas, como são chamados pelos religiosos. Este trio de pessoas que vivem no território dos Estados Unidos foi libertado da morte para acompanhar o que acontece na Terra, ajudar as pessoas e fazer coisas boas. Infelizmente, nem os nomes, nem outros dados sobre esses imortais são informados no livro de Mormon, mas alguns acreditam que este trio ainda anda pela Terra, e a evidência disso parece que ela existe sim. Segundo os próprios Mormons, cada estranho bondoso que alguém conhece ao longo da sua história é justamente um dos 3 nefitas imortais, de acordo com a lenda. Temos que admitir que esta afirmação é difícil de contestar. Conde de Saint-Germain. Agora dê só uma olhada para este homem misterioso. Acredita-se que a sua idade é de mais de 1500 anos. É isso mesmo, você não escutou mal não. O Conde de Saint-Germain, cujo verdadeiro nome ainda é desconhecido, foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII. Ele foi acusado de charlatanismo, feitiçaria, fraude e espionagem. Mas também, este aristocrata mantinha a aparência de um homem com sempre a mesma idade, cerca de 45 anos. Ele era extraordinariamente inteligente, belo e simplesmente não envelhecia. Alguns falavam que ele tinha poderes sobre pedras preciosas e pérolas. Outros diziam que ele tinha prolongado a sua vida com um elixir da eterna juventude. Obviamente, muitos tentaram descobrir o segredo de sua longevidade, mas o conde sempre repetia que o seu segredo era sempre comer aveia e um pouco de carne. Além disso, as predições deste cara foram usadas pelo rei Luís XV, a Madame Pompadour e por Grigory Orlov, o amante da Catarina II, que pagou quantias colossais para o aventureiro prever as vitórias militares russas. Alguns consideravam o conde como o guardião de todos os segredos do mundo. Outros diziam que ele era filho de um rei português, enquanto outros asseguravam que ele era um príncipe romeno. A verdadeira origem deste misterioso aristocrata ainda é desconhecida, assim como as circunstâncias da sua morte. Algumas lendas dizem que ele nunca morreu e que ainda vive em algum lugar em um castelo de sua família, comendo aveia e carne. Aquiles. Talvez você conheça a história do antigo herói grego Aquiles. Sim, este é aquele cara poderoso cuja força, coragem e destreza não tinha comparação. Como muitos já sabem, o jovem adquiriu suas habilidades não só por causa do ar fresco e de uma boa alimentação. Na verdade, tudo se deve à sua mãe, que decidiu fazer com que o seu amado filho fosse invulnerável. Bem, é um desejo muito nobre. Portanto, todas as noites o pequeno Aquiles tinha que banhar-se não nas águas de uma banheira mágica, mas sim nas mágicas águas do rio Estige. Existe uma outra versão da lenda que diz que ela o colocou dentro de um forno. Não sabemos o que é pior. Seja como for, o resultado deste estranho cuidado materno foi que o Aquiles acabou se tornando imortal, mas não inteiramente. O calcanhar dele era vulnerável. Isso porque era precisamente por ele que o Aquiles era segurado pela sua cuidadosa mãe ao ser banhado. Você poderia até pensar que o calcanhar não é a parte mais vital do corpo e que as chances de feri-lo são bastante pequenas, mas infelizmente os antigos mitos gregos estão cheios de surpresas e o pobre Aquiles não teve muita sorte. Durante uma batalha ele foi ferido justamente no calcanhar. Parece que essa coisa de imortalidade não era pro Aquiles, e tudo começou tão bem. Qin Shi Huang.
Vamos dar uma volta na China? Onde mais procurar pessoas imortais se não aqui? Se você não tem a mínima ideia de quem é este tal de Qin Shi Huang e tem dificuldade em repetir este nome, não se preocupe. Na verdade, este imperador chinês é bastante famoso, mesmo sem a sua suposta imortalidade. Foi ele quem unificou a China e depois deu a ordem para a construção da Grande Muralha. Sobre ela vocês já ouviram falar, não é mesmo? Além disso, o famoso exército de terracota foi descoberto justamente no túmulo desse cara. Ou seja, esse imperador conseguiu se destacar e deixar uma marca na história. Mas é claro, não estamos interessados em sua política externa nem nada disso. Nosso real interesse é com a sua história de imortalidade. Após várias tentativas mal sucedidas, o Qin Shi Huang recebeu um título. Não o de imperador que sobreviveu, mas o de homem quase imortal. Ele viajava frequentemente por todo o seu país e durante essas viagens acabou conhecendo vários magos locais, curandeiros e outros trabalhadores do ofício mágico. Aparentemente foram eles que convenceram o Qin Shi Huang que era possível obter um elixir que o permitiria viver para sempre. O imperador enviou várias expedições para procurar os ingredientes mágicos para a porção. No entanto, nenhuma delas foi bem sucedida. No final, ele começou a tomar uns comprimidos com alta concentração de mercúrio, pois achava, por alguma razão, que eles lhe dariam a vida eterna. Acabou acontecendo justo o oposto, e o Qin Shi Huang morreu após uma doença que não se estendeu por muito tempo. Achamos que esta é a imortalidade mais fracassada da nossa lista. Dashi Dorzo Ichigilov. Agora contaremos a incrível história sobre um monge budista que algumas pessoas dizem até ser de origem sobrenatural. O menino era um órfão, mas recebeu uma boa educação, ensinou filosofia budista e até foi premiado. No entanto, como você provavelmente já adivinhou, a sua vida não era muito interessante, caso contrário, o que ele estaria fazendo na nossa lista. Quando este homem já estava bem velhinho, ele sentou-se em posição de lótus, reuniu todos os seus discípulos e deu-lhes uma instrução muito estranha: tirá-lo da sepultura exatamente dali a 75 anos. Depois disso, o monge mergulhou em uma meditação profunda, da qual nunca mais saiu. Mas então aconteceu algo muito curioso. Após os 75 anos de espera, em setembro de 2002, os seguidores cumpriram a ordem do monge. Quando o corpo foi retirado, muitos ficaram chocados. O religioso tinha as mãos quentes. Além disso, ele suava e, de acordo com rumores, ele abriu os olhos algumas vezes. Nenhum cientista conseguiu dar uma explicação a esse fenômeno estranho e até mesmo um pouco assustador. Os especialistas médicos também ficaram chocados, porque o nariz, os ouvidos e os olhos do budista permaneciam intactos e as suas articulações ainda eram móveis. Além disso, a cada 6 meses ele ganhava ou perdia peso, como se estivesse vivo. Até hoje, esse monge misterioso continua sentado em posição de lótus. Achamos que ele sim tem todo o direito de ser chamado de imortal. E vocês, alguma vez já ouviram falar de alguém com habilidade parecida com essas? Conte para nós nos comentários e deixe um like se você também queria ser imortal. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.